Oi, pessoal, boa tarde. Dei boa tarde de novo. Voltei para nossa aula de geografia. Então, nós estamos falando sobre as águas, né? As bacias hidrográficas, as águas das paisagens. Aí nós vimos diferentes formas que a água se apresenta na paisagem. Então, o arquipélago, cabo, baía, foz, golfo, península, planície, rio, ilha, não é? A gente não viu isso semana passada? Então, e hoje vocês vão pegar o livro 115 de vocês, porque antes da gente continuar falando sobre isso, a gente vai falar sobre as imagens de satélite. Nós já falamos sobre isso há um tempo atrás, também em umas atividades passadas. Então, os geógrafos também utilizam imagens de satélite para estudar as paisagens do território brasileiro. Essas imagens são obtidas com a ajuda de satélites artificiais. Os satélites conseguem captar pequenos aspectos da superfície da Terra e diferentes tipos de terreno. Cada parte da superfície terrestre emite uma quantidade diferente de luz e calor para o espaço, ou seja, de radiação. A radiação recebida pelos captores dos satélites é depois transformada em uma mensagem enviada para os laboratórios que trabalham nas bases terrestres. É assim que acontece. Então, se vocês se perguntarem, gente, como que o satélite consegue enviar imagem para a Terra? É assim, é através do calor, né, e da luz emitidas da Terra, joga para eles captam essas imagens e aí jogam em sinais para a Terra, para os laboratórios aqui da Terra, para os geógrafos estudarem. Página 116 vem a atividade. Por quê? Vocês vão observar essas duas imagens de satélite abaixo, a 1 e a 2, que tem a ver com as águas nas paisagens, e vão responder aqui o número 2 e o número 3 também, e circular o número 4. Tá, pessoal? Aí, vocês vão pular para a página 117, onde a gente vai falar sobre as mudanças no tempo atmosférico e as paisagens. Mudança no tempo atmosférico e as paisagens. As paisagens estão em constante transformação, isso a gente já viu, tanto pela ação humana quanto pela ação natural, não é mesmo? Então, algumas dessas transformações são cíclicas, ou seja, acontecem de modo muito semelhante em determinados períodos. Observe esta imagem em diferentes horas do dia. Veja também a temperatura dos lugares nessas diferentes horas. Aí o livro traz aqui, aqui primeiro, 6 horas, 18 graus, 12 horas, 26 graus, 18 horas, 25 graus, 22 horas, 22 graus e 4 horas, 18 graus. Ou seja, a imagem, o local é o mesmo, mas o período do dia mudou, né? Hora de manhã, hora de tarde, hora de madrugada, hora de noite, e as temperaturas também variaram. O livro continua assim, Durante o ano, também percebemos as mudanças na paisagem. Há períodos do ano mais quentes, outros mais chuvosos e períodos em que faz mais frio e outros mais quentes, né? As variações do tempo influenciam na organização e rotina das sociedades. A produção agrícola pode ser afetada quando há seca ou chuvas intensas. As áreas urbanas, por exemplo, podem sofrer com enchentes, destruindo construções, espalhando lixo e causando um sério problema de saúde pública. Você já parou para pensar como é a sua vida em um dia de tempo quente e um dia de tempo chuvoso? Então, aqui na nossa cidade, na maioria dos dias, né, do ano, é muito quente. E quando tá muito quente, a gente fica um pouco mais cansado, fadigado, né, com muito calor e talvez a gente não produz tanto quanto a gente produziria num dia fresco. Mas também num dia chuvoso, a gente também não produz muito, porque a chuva nos impede de fazer algumas atividades, não é mesmo? Então, a nossa vida, ela também está regrada de acordo com a temperatura, de acordo com o clima. E isso é muito interessante. Pra terem uma ideia, em lugares que tem assim muita produção agrícola, ou seja, o comércio é voltado estritamente para essa área de plantar, colher e vender, as escolas têm um calendário escolar em que se adaptam à realidade dessa sociedade. Por quê? Porque na época de colheita, as crianças precisam estar em casa
para ajudar os pais ou para os pais não terem que parar as atividades de colheita para levá-los à escola. Então, é tudo pensado de acordo com a colheita. E a colheita, isso é para vocês terem uma noção de como funciona. Em escolas onde é muito frio, faz temperaturas baixíssimas, acontece isso também. As férias geralmente são nos períodos mais frios, por quê? Porque eles ficam impedidos de irem para a escola por causa da neve, por causa das baixas temperaturas. Então, a nossa vida também é regrada através das temperaturas do meio ambiente. Então, página 118, a gente continua assim. Plantas do lugar onde você vive mostram diferenças durante o ano. Perdão. Ficam floridas, mais cheias de folhas ou mais secas? Fica, a gente consegue perceber isso. Os lugares onde ocorrem chuvas frequentemente também apresentam diferenças em relação àqueles onde não ocorrem chuvas? Assim, você já se perguntou por que em alguns lugares chove mais ou faz mais frio do que outros? Então, aqui na nossa cidade é muito quente. É muito quente. Então, as plantas que tem aqui na nossa região, na nossa cidade, são características, são plantas que se adequam a esse clima. Então, ele fala assim, perceber essa diferença nas paisagens dos lugares nos permite entender as variações do tempo nesses lugares. Os meteorologistas fazem análises diárias das condições do tempo durante anos para, a partir desses resultados, classificar o clima do lugar. Então, quando a gente fala assim, quando a gente vê no Jornal Nacional, hoje em São Paulo chove, no Rio de Janeiro faz sol, em Santa Catarina uma camada de ar frio, não sei o que. Isso, eles fazem essas análises todos os dias, mas para eles chegarem a essas conclusões, eles estudaram aquelas regiões por muito tempo. Porque senão não tem como falar. Porque o clima precisa prevalecer por vários e vários e vários anos, por um tempo muito grande, para assim dizer, esse clima é tropical, esse clima é ameno ou não. Entendeu, pessoal, como é que funciona? Então, aí agora vocês vão fazer a atividade aqui da página 118. E deixa eu ver aqui, peraí. Vai tentar fazer essa atividade aqui, vamos medir a temperatura, tá? Da página 119. E por último, terminar aqui, na página 120. Ele fala assim, a televisão, jornais e internet fornecem esses dados. Se não for possível fazer, você mesmo pode fazer as observações. Tá legal? Então, essa atividade aqui é uma atividade prática, tá? Da página 119 e da página 120. Então, foi isso, meus amores, a nossa aula de geografia. Lembrando que amanhã é feriado, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. E eu esqueci de falar na terça-feira, mas vocês receberam uma folhinha da consciência negra para vocês pintarem, colorirem, colarem no caderno de artes de vocês. Essa data é uma data que significa muito para a comunidade negra e eu acho que não tem que significar só para eles, tem que significar para todo mundo, porque diante de Deus nós somos iguais e essa data serve para lembrar e valorizar essa raça que tanto contribuiu para o nosso país. E não só por isso, é porque todos precisam e merecem o respeito, tá bom? Então é isso, um grande beijo. Amanhã é feriado, a gente se encontra novamente na segunda. Aproveitem, brinquem, descansem e é isso, se cuidem. Tchauzinho, meus amores.